boa noite. Vamos fazer um vídeo aí agora sobre átomos e os elementos químicos, conceitos iniciais aí da química básica, né? Matéria normalmente correspondida aí no nono ano do ensino fundamental 2. Bom, então vamos lá. Introdução. Os modelos usados para representar os átomos, ou seja, a menor unidade, né, que a gente conhece de qualquer substância, são chamados de modelos atômicos. Esses modelos são iguais aos átomos que representam, mas nos ajudam a explicar alguns fenômenos que podem ser observados na natureza, como transformação das substâncias químicas e os fenômenos elétricos, né? Como a gente já sabe aí, meio que na prática do dia a dia, a gente já, pelo menos alguma vez na vida, já viu aí sobre questão de elétrons, né, nos átomos. Então, como que funciona isso aí? Aqui é a introdução do caminho que a gente vai seguir para explicar isso aí, né? Modelos atômicos, né? A gente vai trabalhar esses três modelos nessa videoaula: Dalton, Thomson e Rutherford Bohr. Daí vamos falar um pouquinho do que são íons, cátions e ânions, número atômico e de massa atômica e a organização dos elétrons, né, no átomo aí, como que isso se organiza, né, dentro de um átomo. Então, vamos lá. Modelo atômico de John Dalton. Em 1803, né, esse cientista inglês, John Dalton, elaborou um modelo atômico para explicar o comportamento dos gases e os resultados das medidas das massas das substâncias durante a transformação química. Ou seja, ele estudava reações químicas e queria entender um pouquinho melhor a diferença ou as alterações das massas dessas substâncias durante reações. Ou seja, tinha uma quantidade de substância para um experimento, aquilo reagia, né, uma queima, por exemplo, e dava massas distintas após a queima. Então, assim, ele queria entender esse comportamento de como que uma coisa se transformava em outra e continuava com a mesma massa no total do sistema. Então, ele tentava explicar um pouco de como que isso mudava de uma forma para outra sem mudar o elemento, ou mudando o elemento, qual é a essência disso tudo. Então, ele propôs um modelo atômico, né, que os átomos seriam como pequenas esferas invisíveis e que não podiam ser divididas, ou seja, seria a menor parte possível existente de uma substância, né? Então, ele não poderia ser nem criada e nem destruída, a ideia dele aí. Então, olha só, essa imagenzinha aí representa mais ou menos, né? É lógico que está usando cor e tamanho e fantasia aí, mas tentando representar qual seria o modelo básico que Dalton explicava aí para construir uma matéria, né? Então ele falava que a associação desses átomos, que era esse monte de bolinha, formavam uma substância, mas que eles não eram iguais para todas as substâncias, por isso que a gente tinha substâncias diferentes e tal. Então ele falava que o quê? Numa transformação química, quando uma substância ia se transformar em outra ou reagir de alguma forma, ele falava, né, acreditava que essa substância recombinava entre eles, dando origem a uma substância nova, e que quem fazia isso seriam essas pequenas esferas aí. Então essas e outras afirmações foram a teoria atômica dele, né, e ele explicava uma série de observações, como a compressibilidade dos gases e as proporções fixas com que a substância se combina numa transformação química. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando eu pego um gás e consigo comprimir esse gás, por exemplo, usando aquele teste da seringa, que a gente aperta a seringa, tampando a ponta dela, e aquele gás se transforma num vapor, ele estava querendo dizer que acontecia isso. Essas bolinhas, esses átomos, essas esferas estavam ali, com um espaço entre elas, e quando você apertava aquilo, você comprimia, aquilo mudava de substância, mudava a forma da substância ali, né? Então, assim, essas eram ideias iniciais sobre o modelo atômico, mas que já fazia algum sentido, apesar dele não estar 100% correto, né? A partir daí, em 1897, um físico inglês chamado Joseph John Thomson, né, comprovou a existência de partículas de carga negativa neles, né? Essas partículas foram posteriormente chamadas de elétrons. Então, a primeira parte aí de um átomo separado daquela esfera inicial surge com Thomson, na ideia de que existiam cargas negativas no átomo. E aí ele se baseia no modelo de Dalton, que seria uma esfera, mas ele adiciona aí então esses pequenos elétrons, né? Então a ideia dessa representação aí da imagem é mais ou menos a ideia que ele, né, teria aí do que seria um átomo, né? Segundo Thomson, seria formado por elétrons mergulhados em uma esfera com carga positiva, ou seja, os átomos não seriam indivisíveis,
como supôs Dalton. Ou seja, aqui ele já aceita a ideia de que não, a gente tem duas partes formando um átomo e é possível isso se desprender ali, né? E por último, a gente entra aí com o modelo de Rutherford Bohr. Aqui a gente tem dois cientistas trabalhando num conceito que a gente usa até hoje, porém existem outros cientistas que já aperfeiçoaram esse modelo, mas não cabe aqui, né, nesse momento trabalhar. Isso aí já entra para uma parte da química um pouco mais aprofundada. Dentro desse modelo de Rutherford Bohr é muito interessante a gente citar aqui Marie Curie, que foi uma cientista foi muito importante em meados aí do século XIX, do século XX, e que trouxe grandes agregados na parte da química, principalmente na química radioativa. E, ela trabalhou, foi muito importante para o descobrimento de dois elementos radioativos, que foram o polônio e o rádio. Inclusive o polônio leva o nome de polônio porque ela era polonesa, né? Então esse nome foi uma homenagem à sua terra natal, a Polônia, né? E o rádio ele leva esse nome porque ele é um elemento que tinha um alto nível de radiação, então ficou com esse nome o rádio, né? Isso lhe rendeu aí o prêmio Nobel em 1911, né? O segundo dela, que o primeiro já era de 1903. Então, os novos fenômenos foram observados na natureza e novos conceitos levaram à modificação do modelo de Thomson, aquele modelo anterior, né? Esse modelo foi verificado, então, por dois outros cientistas, mas inicialmente por Rutherford, né? E ali eles começaram a entender que existiam como que eu posso dizer assim, uma característica dos átomos que era emitir, partículas. E essa emissão de partículas foi chamada de radioatividade, né? Em 1800 e quase 1900 ali pro final do ano, né? 1890, tá bom? Então olha só, Rutherford fez o seguinte: como ele sabia que eram emitidas partes de, pequenas partículas dos átomos, o que ele fez? Ele fez um experimento, que é esse representado pela imagem, que permitiu com que ele idealizasse o novo modelo atômico. Qual que é a ideia dele? Ele pegou uma caixa de chumbo, representada aqui na imagem, colocou um polônio, um átomo de polônio ali, que seria aqui a fonte radioativa, e a gente sabe que ele emite raios alfa aqui, que são os raios, as partículas radioativas emitidas pelo átomo. E aí o que ele fez? Ele colocou uma folha, se eu não me engano, de platina, que era fluorescente, que é essa circular, e colocou uma folha extremamente fina, que é uma lâmina de ouro aqui, ó, AU, elemento químico AU. E o que ele fez? Emitindo essas partículas, elas ultrapassavam essa lâmina e era visível pela emissão de luz quando ela se chocava com essa folha. A grande maior parte dos raios emitidos por esse elemento aqui, o polônio, atravessavam diretamente a placa de ouro e refletia ao fundo lá da lâmina em volta do experimento. Porém, partes dela, dessas emissões, eram refletidas em outras direções aqui, ó. Algumas delas atravessavam a folha, mas não em linha reta, mudava a sua trajetória. Outros não atravessavam até a folha e se refletiam de volta aqui, sendo iluminadas nessas partes da folha. Com esse experimento, o que ele conseguiu concluir? Ele concluiu o seguinte: imagina que o átomo, se fosse uma partícula sólida, como era proposto anteriormente, aqueles raios que eram emitidos, eles não deveriam atravessar, eles deveriam ser refletidos, porque eles bateriam, se chocariam contra os átomos. E ele concluiu ali que vários raios, partículas radioativas, atravessavam a folha de ouro. E isso chegou à conclusão de que os átomos que formavam aquela folha de ouro não poderia ser maciço,
Por quê? Porque parte dessas partículas atravessava. E na verdade, a grande maior parte desses raios atravessavam a folha. Ou seja, aqueles átomos que formavam a folha de ouro ali no centro do teste, eles não poderiam ser formados por átomos maciços, e sim, na sua grande maior parte, por espaços vazios entre o núcleo que ele elaborou, a ideia de um núcleo central com os elétrons em volta, a eletrosfera. Ou seja, o átomo não era algo maciço e único. Ele deveria ter espaços vazios para que esses raios emitidos no seu experimento fossem capazes de atravessar pela folha de ouro. Então, o que ele imaginou? Olha a ideia aqui do desenho do exemplo embaixo. Ele usa aqui, ó, a gente tem um exemplo A e o exemplo B. O exemplo A seria a representação do que seria o modelo de Thomson. Se eu colocasse aqui uma carga elétrica positiva e negativa, que seria o elétron, como um elemento inteiro, né, as emissões não deveriam atravessar ou deveriam atravessar por completo, né? De duas uma, se houvesse espaço entre eles. Agora aqui no exemplo B, a ideia é qual? A ideia é que esse átomo que estaria ali formando a folha de ouro teria que ter um núcleo e uma eletrosfera ali, né? Até o momento não era chamado de eletrosfera, a gente usa esse nome hoje, mas eles acreditam que seria um espaço. Esse espaço formando esse átomo representaria o quê? Quando eu emito os raios, eles atravessam por entre esses espaços aqui, né? São essas setas representadas indo adiante. Quando eu tenho aquele raio que muda a trajetória, mas atravessa a folha, eu tenho um raio que está sofrendo uma alteração da sua trajetória devido ao núcleo maciço do centro desse átomo. E outra parte ainda seria refletida no momento em que ele se chocaria com esse núcleo, né? Com essa parte maciça do meu átomo. Nesse momento ele conclui essa ideia. Bom, então o meu átomo, na verdade, tem uma delimitação maior do que eu imagino, né? Esse espaço maior que eu tenho é por onde os meus raios passam, mas outros sofrem alterações por esse espaço delimitado e outros ainda são refletidos. Posteriormente, conclui-se que esse núcleo é formado por cargas positivas. Como essas emissões de raios também são positivas, a gente já sabe que positivo com positivo não sofre atração, e sim repulsão. Ou seja, quando eu atraio ou quando eu aproximo carga positiva de positiva, ela sofre aqui uma repulsão, alterando o seu trajeto. Quando eu me choco, eu sou refletido de volta, né? Então, ele conclui aqui que a gente tem um núcleo central positivo através da emissão de raios positivos. Beleza? Então a gente elabora o que é esse modelo atômico hoje, utilizado, né? Um modelo atômico com duas regiões distintas. Quais são elas? Núcleo e eletrosfera, que é onde os meus elétrons estão circundando o núcleo do meu átomo. Beleza? Aqui, a ideia era de que o núcleo era formado por prótons, ou seja, carga positiva, e elétrons com cargas negativas. Só que a gente já sabe também que existe um outro elemento formador do átomo ali, que é o nêutron. Essa ideia aí do nêutron veio ser trazida depois por outro cientista, né? Um outro cientista trouxe essa ideia aí de que o nêutron faria parte também desse elemento. Seria James aqui em 1932. Então ele traz agora a ideia de que o núcleo não era só formado por prótons, e sim por prótons e nêutrons. E aí a eletrosfera está tudo ali. Mas antes disso, o que aconteceu? Pense no seguinte, agora eu tenho a ideia de que eu tenho um átomo, eu tenho um espaço vazio entre esse átomo e os elétrons que estão em volta. Só que aí fica a ideia, se eu tenho os elétrons ali, por que eles não saem? Por que eles não se perdem? Né?
Aí Bohr propôs a ideia de que o elétron só pode se mover ao redor do núcleo em trajetórias circulares, ou seja, porque ele está em volta dele, e isso foi chamado de camadas ou níveis de energia. Por que níveis de energia? A ideia era de que se eu tenho vários elétrons, eu tenho partes que vão ficando com menos energia ou mais energia. E que isso seria a ideia de que explicaria a ideia de alguns elétrons estarem mais próximos do núcleo e outros estarem mais distantes do núcleo. Então, olha só, o elétron pode passar de um nível mais baixo para outro mais alto, quando ele absorve energia externa, ou seja, quando eu recebo energia do ambiente fora do meu átomo, eu vou mudando a minha posição de mais próxima do núcleo para mais externa, né, mais longe do núcleo. E também pode acontecer ao contrário. O elétron pode perder energia passando de um nível mais alto para um nível mais baixo, que seria mais próximo do núcleo. Quando isso acontece, o elétron emite energia na forma de radiação eletromagnética. Ou seja, ele emite luz na forma visível ou em condição aí de raio ultravioleta, que é invisível para nós, né, seres humanos. Então a gente tem aí, né, o que seria a ideia utilizada até hoje de átomo, com uma eletrosfera bem definida, né, com os elétrons podendo ser subdivididos em camadas dependendo da sua quantidade de energia. Beleza? Pessoal, só por curiosidade, é muito interessante lembrar aqui que essa ideia desse espaço entre o átomo e o elétron e tudo mais seria um espaço extremamente grande comparado com o tamanho do núcleo e dos elétrons. Muitos professores ou cientistas usam o exemplo do estádio de futebol, que se você fosse fazer uma comparação proporcional, seria você imaginar que o núcleo do átomo aqui, ó, é uma bola de futebol e o espaço existente na eletrosfera aqui seria um estádio inteiro de futebol. Ou seja, o estádio é extremamente maior do que uma bola, né? E esses elétrons circulando em volta desse núcleo seriam cabeças de alfinete, ou seja, a diferença de uma bola de futebol para a cabeça de um alfinete é a diferença entre um núcleo e o tamanho dos elétrons que circundam a eletrosfera. E a eletrosfera seria extremamente gigante, né, em relação a esse espaço todo do núcleo aqui. Beleza, pessoal? Isso é mais por curiosidade, tem uma dimensão do que seria o espaçamento entre esses átomos. Ou seja, eu tenho muito mais espaço vago do que ocupado pela massa dos meus elementos. E é por isso que a maioria dos raios passavam direto no experimento, né? Pouco era refletido. Resumindo aí, então, a ideia dos modelos atômicos. O núcleo do átomo contém partículas positivas, chamadas prótons, e partículas sem cargas, chamadas nêutrons. A eletrosfera é a região mais externa do átomo, onde estão os elétrons de carga negativa. Os prótons e os nêutrons têm massas praticamente iguais, então aproximadamente aí 1,7 vezes 10 a menos 24, beleza? Essa representação aqui teve uma correção na hora de passar aqui para o Word. Já a massa de um elétron, 9,1 vezes 10 a menos 28, ou seja, bem menor, né? Quase 1868 vezes menor do que um próton. Quase toda a massa do átomo, então, fica concentrada no seu núcleo. Pessoal, a ideia aqui é a seguinte: se eu tenho um elétron extremamente menor, ou seja, 1868 vezes menor do que um próton, eu sei que eu tenho um elemento ali, qualquer átomo que seja, a grande maior parte da sua massa, de fato, está no seu núcleo. Por quê? Porque o seu núcleo é formado por prótons e nêutrons. E os elétrons, como são extremamente menores, estão circundando em volta da eletrosfera, representam uma massa extremamente baixa em relação a todo o átomo. Beleza? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente aí. Então agora a gente entra com uma ideia do que é interessante entender o que são íons, ânions e cátions. Um átomo neutro, ou seja, imagine um átomo, daquela representação ali que a gente usou de Rutherford, a gente tem um número de elétrons que são negativos igual ao de prótons, que é positivo. Portanto, em um átomo neutro, a carga elétrica total é zero. Imagine que eu tenho uma balança, imagine que o átomo é uma balança.
Eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Para eu me manter em equilíbrio, eu tenho que ter um valor igual. Ou seja, um átomo neutro em equilíbrio, ele carrega cargas de prótons e elétrons, prótons positivos e elétrons negativos, iguais, para se manter em equilíbrio. Quando, em alguma condição, natural ou não, esse átomo pode perder ou receber elétrons, deixando de ser neutro. Ou seja, se eu tenho elétrons negativos e perco elétrons, eu fico mais positivo. Se eu ganho elétrons, cargas negativas, eu fico mais negativo. Então eu passo a ser chamado de íon. Quando esse átomo perde o equilíbrio, a neutralidade elétrica dele, ele se chama íon. Que tipo de íon ele vai ser? Ele pode ser cátion ou pode ser ânion. Qual que é a diferença desses dois nomes? A ideia aqui é o seguinte: quando eu ganho um elétron, ou seja, quando eu ganho cargas negativas, eu fico negativo e me chamo ânion. Se eu perco elétrons, eu perco carga negativa, eu fico mais positivo. Então eu passo a ser chamado de cátion. Então olha só o exemplo que a gente tem aí, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó, um átomo de lítio, Li. Tem o núcleo, tenho 3 elétrons, né, na minha eletrosfera. E aqui ele fala que eu tenho 3 prótons, então ele está em equilíbrio, ele está neutro. Este elétron sai do átomo, ou seja, eu perdi um, eu fico agora com 2. Então eu tenho 2 elétrons e 3 prótons, ou seja, eu estou mais positivo do que negativo. Então agora esse átomo de lítio é um íon positivo, ou um cátion, representado aqui, ó, íon Li+. Por que mais? Porque agora ele é um lítio positivo. Por quê? Porque ele perdeu o elétron. Olha o exemplo de baixo. Eu tenho um átomo de flúor, F. Então eu tenho um núcleo e tenho 9 elétrons e 9 prótons, ou seja, está em equilíbrio. Eu tenho 1, 2, tenho mais 3, 6, 7, ou seja, 9 elétrons na eletrosfera e eu tenho 9 prótons lá no meu núcleo. Isso aqui recebe um elétron. Então esse átomo recebe um elétron na sua carga aqui. Então agora eu tenho 10 elétrons e 9 prótons. Ou seja, agora eu recebi um negativo. Então agora eu sou um íon de flúor negativo. O átomo de flúor agora é um íon negativo chamado ânion. Ou seja, se eu recebo carga elétrica negativa, né, que é o elétron, eu agora sou negativo, fico ânion. E a única forma de eu ficar positivo é eu perder esses elétrons. Não tem como eu receber prótons. Eu só recebo ou perco elétrons. Então, ou eu perco elétrons e sobra prótons, fico positivo, ou eu recebo mais elétrons, que são cargas negativas, e fico negativo. Beleza? Agora a gente entra num conceito do seguinte: número atômico e número de massa. O número de prótons é importante na identificação de um átomo. Por quê, pessoal? Cada átomo tem um número atômico específico, ou seja, eu só sei o que o elemento é ou não de acordo com o seu número de átomo, né? O seu número de prótons, a sua massa aí, né? O número atômico. Olha só, esse número é chamado pelo número atômico e é representado pela letra Z. Então, letra Z vermelhinha aí, ó. Não é obrigatoriamente vermelha, né? Coloquei só para chamar a atenção. Todos os átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de Z, que é a mesma coisa que o mesmo número de prótons, né? Pertence ao mesmo elemento químico e tem propriedades químicas iguais. Ou seja, todo mundo que tem a mesma quantidade de prótons é o mesmo elemento químico. E é lógico, tem propriedades químicas iguais. Se ele é mais maleável, mais duro ou não, então todos vão ser iguais. A soma do número de prótons, né, Z, com o número de nêutrons, que é a carga que não tem, né, é a parte do átomo que não tem carga, é chamada de número de massa, que é representado pela letra A. Ou seja, quando eu somo o número de prótons, cargas positivas, e as cargas neutras, letra A, quando eu somo esses dois, eu tenho o que a gente chama de massa atômica. E isso é representado pela letra N, né? Então, o que eu sei? Eu sei que
posso escrever uma fração, né, aqui da seguinte forma, ó. A, que é o meu número de massa, é representado pela soma, então, de prótons, que é a letra Z, e o letra N, que é o meu número de nêutrons. Ou seja, se eu somar tudo que eu tenho no meu núcleo, prótons e nêutrons, eu tenho a minha massa. Poxa, professor, mas você falou que massa, né, que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Se a ideia minha de massa é tudo que eu tenho no meu átomo, por que os elétrons não entram aqui? Pela seguinte informação. Lembra que elétrons são 1836 vezes menor do que um próton? Ou seja, nessa soma de massa, eu tenho um valor de elétron como um valor quase que insignificante, né? Um valor desprezível de massa em relação ao número de prótons e nêutrons. Por isso, a gente considera a massa como a soma de tudo aquilo que está no núcleo de um átomo. Por quê? Porque a eletrosfera tem um valor ínfimo, um valor quase insignificante de quantidade de massa. Ele é basicamente energia. Então, ó, na conta de uma massa atômica, a gente usa sempre o número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons, beleza? Então, A igual a Z mais N. Logicamente, fica fácil de entender aqui que diversos exercícios sobre o tema vão cobrar o quê? Eles vão te dar, o elemento X tem um número atômico tal e um número de massa X. Qual é o valor de nêutron? Ou seja, com essa razão aqui, você consegue fazer qualquer conta. Se ele te der o valor de A e Z, você acha N. Se ele te der Z e N, você acha A. Se ele te der A e N, você acha Z. E por aí vai. Diversos exercícios sobre o tema trabalham isso aí. Então, ó, a ideia aqui é o seguinte agora. Sabendo disso tudo, como que um átomo se organiza, qual o valor de massa, o que é número atômico e tudo mais, eu já falei que esses elétrons se organizam no átomo através de camadas, né? Lá, eles ficam circundando em volta do núcleo. E aí a gente tem uma organização desses elétrons no átomo. No modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons giram em torno do núcleo de um átomo em diferentes órbitas, ou seja, por isso que ele é representado com aqueles vários círculos em volta do centro. Essas órbitas têm raios diferentes, ou seja, um é maior do que o outro, né? Vai aumentando. Estão a distâncias variadas do núcleo. Um conjunto de órbitas que estão em uma mesma distância do núcleo é chamado de camada eletrônica, ou nível de energia. Ou seja, eu tenho um núcleo, eu tenho um elétron rodando aqui nessa camada, ou seja, eu tenho um elétron que está um pouco mais distante, mas eu não tenho obrigatoriamente um, eu posso ter dois rodando na mesma distância. Quando eu tenho 2, 3, 4, o que seja, eu tenho vários elétrons na mesma distância do núcleo, no mesmo raio. Quando eu tenho essa turma na mesma distância, eu chamo isso de camada eletrônica ou nível de energia. Nossa, mas o que tem a ver camada eletrônica ou nível de energia? Porque a gente sabe que as camadas eletrônicas são definidas pela quantidade de energia que estão nos elétrons. Porque a gente já falou que quando eu tenho mais energia, eu tendo a ficar próximo do núcleo. Quando eu tenho pouco, tendo a ficar fora, né? Então, olha só. As camadas eletrônicas são identificadas por letras. Quais são elas? Começa pela letra K e termina na letra Q. Logo, a gente tem sempre 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P e Q. Olha só, essas camadas começam sempre próximas do núcleo, a contagem, para fora. Ou seja, a letra K é sempre a mais próxima do núcleo do átomo. E a letra Q é a mais distante do núcleo do átomo. Olha só, essas camadas têm um limite de quantidade de elétrons possíveis de suportar. Esses números são representados aqui embaixo na tabelinha. Número máximo de elétrons possíveis em cada camada. Camada K2, L8, M18, N32, O32, P18, Q8. Nossa, professor, preciso decorar isso? Sim, infelizmente a gente tem que decorar isso aqui. Para quê? Para conseguir trabalhar as informações que vão vir adiante. Nossa, mas é difícil ficar decorando. Na prática, pessoal, toda vez que você for fazendo exercício sobre esse tipo de coisa,
Se você fizer 2, 3, 4, 5 exercícios, já era, você já guardou. Porque você usou isso aqui tantas vezes que você já decorou essa ordem. E não é difícil, né? A letra K é quem foge a ordem aqui, ele não, é 2 elétrons no máximo. Depois eu sigo uma ordem aqui, ó. 8, 18, 32, 32, 18, 8. Se repetem os valores na ordem inversa. Então não é difícil de guardar isso aqui. Tudo bem? Essa distribuição, pessoal, dos elétrons no átomo, então, segue algumas regras. Quais são elas? Olha só, a primeira regra é que os elétrons devem ocupar primeiro a camada eletrônica mais próxima do núcleo e depois que essa camada estiver preenchida, os elétrons que sobram, né, os excedentes, passam a ocupar a camada seguinte e assim por diante. Ou seja, se eu tenho ali, olha o exemplo que a gente trouxe lá atrás, ó. Quando a gente falou disso aqui, de cátions e ânions, repare, se eu tenho um núcleo e eu tenho um elemento como lítio que só tem 3 elétrons, qual é a primeira camada aqui que está preenchida? A camada K. E ele não falou que a camada K suporta 2? Olha aqui o exemplo. 2 na primeira camada e a próxima camada, que é a L, a gente tem aí 1 elétron. Por que só tem 1? Porque ele só tem 3, né? Quantas cabem na K aqui, na L? 8, né? Então, olha só, o exemplo aí, a segunda regra. A outra regra diz que a última camada de um átomo não pode ficar com mais de 8 elétrons. E se for a camada K, não pode ter mais que 2. Por motivos óbvios, né? Se a camada K só suporta 2 elétrons, não tem como, né, eu colocar 8. Já a camada L só cabe 8 mesmo. Agora, se eu tenho um elemento que o valor acaba aqui, ó, entre a camada M, N, O e P, que são as camadas que cabem 18, 32, 32, 18, o máximo de elétrons que eu posso ter, se essas camadas forem a última, são 8 elétrons. Nossa, professor, tá confuso. Vamos lá, aqui fica fácil, ó. Olha o exemplo 1. A gente tem o sódio. Então, número atômico 11. O que significa número atômico? Número de prótons. E aí eu tenho quantos elétrons, então, para ele estar em equilíbrio? 11 também. Então, olha só, 8 com 2, 10, mais 1, 11. Se eu for distribuir os 11 elétrons desse sódio na minha camada, como que eu tenho que representar isso? Olha aqui a representação do lado. Núcleo, primeira camada, camada K, 2 elétrons. Segunda camada, seria a próxima, K, L, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 elétrons na segunda camada, que é o máximo que cabe na segunda. Quantos elétrons sobraram para dar 11? 1. Então a próxima camada, que é a camada M, só vai ter 1 elétron. Tá, beleza, professor. Aqui deu para entender a primeira regra. Mas e a segunda regra? O que eu faço? Vamos usar o exemplo 2. Não temos a representação aqui, mas é fácil, ó. Tem um elemento chamado césio, CS. O número atômico dele é 55. Se eu tenho 55, logo eu tenho 55 elétrons também, se esse átomo estiver em equilíbrio. Como ele trouxe pra gente aqui, ó, CS, sem nenhum mais ou menos aqui, eu sei que ele está em equilíbrio. Então, ó, tenho 55. Vamos lá pelas camadas. Camada K, cabem 2. Então, tenho 53 agora. Camada L, cabem 8. Coloquei 8. Camada M, cabe 18. Coloquei 18. Agora, reparem, eu tenho 18 com 8 aqui, né? 26. Desses 26 com 2, 28. 28 para 55, mais 2, 30 para 25, então eu tenho 27. Dos 27 elétrons que sobraram, posso colocar 27 na camada N, que eu sei que cabe 32? Não, porque a última não pode ter. Então eu ponho 18. Por que eu ponho 18? Porque para 18 sobra 8 para a última camada, mas daí eu teria que colocar 19. Aqui existe uma outra regra. Se o antecessor do penúltimo ou do último for maior do que 18, entre 18 e 32, eu não posso pôr nenhum valor entre eles. Tem que ser 18 para que a penúltima fique com 8 e a última por 1. Ou seja, eu não posso ter na última aqui, né, mais do que 8. Né? Só que se eu colocasse 8 aqui,
aqui sobraria 1. Eu teria que jogar esse 1 para N, não ficaria? Não ficaria 18, 19 e 8, obedeceria a segunda regra. Eu tiraria o P. Só que aqui eu ultrapassaria 18, a penúltima, a antepenúltima. E também não pode, essa é outra regra. Então eu tenho que ter 18, a penúltima fica com 8 e a última com 1. Porque para eu colocar 8 na última, sobraria 1 e desobedeceria a terceira regra aqui. Então eu tenho que fazer 18, 18, 8, 1. Se eu somar esse valor, agora eu vou ter 55. Beleza? Então é isso aí que a gente tinha para falar sobre átomos e elementos químicos, né? Os conceitos iniciais, para que a gente consiga entender as aulas seguintes que virão aí e as próximas matérias mais aprofundadas sobre a química. Beleza? Um abraço a todos aí. Não esqueça de curtir o vídeo. Se possível, compartilhe com seus colegas aí e até a próxima.